Olá, minha gente, vamos acordar que o programa Eu e Você está de volta com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, e os assuntos são muitos importantes. Nós vamos falar sobre a nossa polícia, o seu desgaste, a vontade do governador Pezão em valorizá-la. Falaremos também sobre a morte do brasileiro fuzilado na Indonésia, uma situação dramática e que fez com que a nossa presidente Dilma pedisse clemência para ele. Infelizmente não pôde evitar. Bom, minha gente, Gerson e Pedro, ao iniciar o programa de hoje, não poderia deixar de falar na morte, no mínimo estranha, do promotor argentino Alberto Nisman, que, indicado por Néstor Kirchner em 2004, então presidente da Argentina, estava à frente das investigações da explosão da AMIA, Associação Mundial Israelense Argentina, ocorrido em 1994, que matou 85 pessoas. O promotor esclarecia a participação do Irã no ataque. Em 2007, diante dos resultados da investigação, Kirchner pediu ao Irã que enviasse os acusados para serem julgados, entre eles o ex-ministro da Defesa daquele país, além do ministro de Inteligência do Irã. Na noite do último domingo, o promotor foi encontrado morto em seu apartamento. Para a polícia, a tese de suicídio ainda é mais provável, mas para a oposição, ele pode ter sido assassinado, pois no dia seguinte à sua morte, ele iria ao Congresso argentino denunciar que o memorando de entendimento entre a Argentina e Irã, aprovado em 2013, tinha como objetivo a impunidade, ou seja, trocar vidas para o comércio. Os iranianos acusados do ataque à AMIA seriam acobertados e, em troca, a Argentina venderia trigo para o Irã e compraria petróleo daquele país. Nebuloso caso, pois o revólver que estava ao lado do corpo do promotor não era de sua propriedade. Ou Alberto Nisman foi assassinado ou se suicidou para proteger pessoas que lhe eram muito queridas. A polícia e a justiça argentina têm que ir fundo nas investigações de sua morte, que gerou comoção na Argentina, mas que não demore 10 anos, como vem fazendo com o caso AMIA. Vamos aguardar a próxima semana, que esperamos ter informações mais esclarecedoras. Mas Gerson e Pedro, seguindo o programa, vamos continuar falando de terror. E boa parte do programa da semana passada, nós comentamos o ataque terrorista à redação do jornal francês Charlie Hebdo, que teve como consequência a morte de 12 pessoas. Sem a menor sombra de dúvida, foi um massacre à liberdade de imprensa. O terror do fundamentalismo vem assumindo proporções e necessita com urgência ser combatido da forma mais enérgica possível, necessitando, para tanto, Gerson e Pedro, do envolvimento de todas as nações, especialmente dos países do Ocidente, para os quais esse terror xiita está especialmente voltado. É inaceitável que no mesmo dia em que a França enterrava as vítimas do terror contra o Charlie e Israel as vítimas do atentado ao supermercado Kasher de Paris, o Estado Islâmico chocava o mundo ao mostrar um vídeo em que uma criança de apenas 10 anos de idade teria executado com tiros na cabeça 2 reféns russos. Assistiam a um vídeo na internet mostrando um pelotão de crianças empunhando armas e sendo treinadas para a prática do terror. Que mundo é este, minha gente, que nós vivemos? Mas, voltando à França, eu acho que este país precisa rever com urgência o tratamento dispensado à comunidade islâmica, que representa 12% da sua população, ou seja, 6 milhões de pessoas. Essa população é composta, em sua maioria, por pessoas de bem, abrigando, infelizmente, células fundamentalistas responsáveis pelo aliciamento e lavagem cerebral, muitas vezes de pessoas que vivem na miséria e que sem nenhuma opção de vida digna e nada tendo a perder,
acabam virando terroristas dos mais perigosos. O fundamentalismo religioso do Oriente Médio é o incitador do ódio e da violência que são praticados contra ocidentais, especialmente judeus, também ateus, cristãos e até mesmo intelectuais vistos como inimigos do Islã. Usam o Alcorão, seu livro sagrado, e o profeta Maomé quando acham que ele foi profanado. E assim explodem e usam a barbárie contra a humanidade. O ataque ao jornal Charlie foi comemorado em várias ruas dos países do Oriente Médio. Que absurdo! Afinal, segundo eles, Maomé tinha sido vingado do deboche das charges do Charlie. No entanto, sua alegria durou pouco, pois uma nova publicação do Charlie com Maomé na capa foi editada na semana passada e foi, mais uma vez, o motivo do esbravejar e do ódio manifestado novamente em vários países do Oriente Médio. Gerson e Pedro, diante de tanta exaltação ao ódio, os ataques terroristas podem aumentar no Ocidente e a França poderia ser o alvo principal desse terror? Sim, Tereza. Mas não apenas a França. Os Estados Unidos são especialmente alvo voraz do fundamentalismo islâmico, embora outros países do Ocidente possam vir a ser vítimas de atentados terroristas que têm como origem o fundamentalismo islâmico. De qualquer maneira, acho de péssimo gosto e não vejo razão para debochar e ironizar os deuses sagrados deste ou daquele grupo religioso. Nada justifica, como já dissemos antes, a violência contra o jornal Charlie. No entanto, há que se ter a coragem de dizer não aos exageros do Charlie em relação a Maomé e outros segmentos religiosos, como bem disse o Papa Francisco, que é uma aberração matar em nome de Deus, mas que também haveria limite para satirizar religiosos, não devendo-se insultar a fé. Quero acrescentar ao que você disse, Tereza, sobre as condições de vida da comunidade islâmica na França. O governo francês desperta e lança um olhar mais rigoroso, mas também humano, sobre estes 6 milhões de muçulmanos que vivem na França ou este país e outras nações da Europa e do Ocidente terão sérios problemas com sua segurança. É importante acrescentar que cerca de 60% da população carcerária da França é islâmica. Há informações que 3.000 jovens franceses com menos de 30 anos estão lutando na Síria ao lado de forças jihadistas. Eles foram aliciados nas prisões francesas. Não tenho dúvida que esses jovens são revoltados com a França, que não lhes deu oportunidade e viram, lamentavelmente, sua tábua de salvação no terror do Estado Islâmico, isto após uma total lavagem cerebral realizada pelos fundamentalistas. Olha, Gerson, o problema começa quando a França não reconhece os muçulmanos como cidadãos franceses, mas sim cidadãos de segunda classe. Faz o mesmo também com os judeus. A comunidade islâmica que vive nos arredores de Paris tem uma realidade completamente diferente do belíssimo e acolhedor Paris que o turista conhece. A comunidade islâmica
vivem em ruas abandonadas, sujas, mal iluminadas, onde os homens urinam nessas mesmas ruas, com trens que atrasam e à noite são cenário de violência, onde acontecem roubos e até estupros em seus vagões. Suas moradias também são extremamente precárias. Vivem em alojamentos sociais, albergues, com quartos individuais, mas cozinhas e banheiros coletivos. Parte dos jovens não tem ocupação, nem tampouco estuda, o que deveria ser obrigatório, como acontece em quase todos os países da Europa. Onde está a tão decantada igualdade, liberdade e fraternidade da França? Este país, na realidade, é um país preconceituoso, sim, onde o antissemitismo atingiu níveis tão insuportáveis que fez com que os judeus estejam imigrando para outros países, especialmente para Israel. A comunidade judaica está tão ameaçada que levou nos últimos dias o governo francês a mandar milhares de policiais para as ruas para dar segurança a instituições judaicas. Talvez os judeus somente tenham vivido, Gerson e Pedro, na França, uma onda de antissemitismo tão grande na época do nazismo, quando o governo francês foi grande colaborador de Hitler e mandou milhares de judeus para campos de concentração. Assim como você disse, Gerson, a França precisa despertar e resolver os problemas como a questão judaica e também a islâmica. Esta requer um outro tipo de solução. Caso contrário, continuará tendo e até aumentando seus sérios problemas de segurança. Pedro, eu gostaria muito de ouvir você sobre esta questão que eu acho que atinge não somente os franceses, a comunidade islâmica, mas também a todos nós. As desigualdades existentes na França e em outros países em relação a populações como a islâmica, como a judaica, não podem justificar o terror em nome do fundamentalismo religioso. Até porque colide o terror com a essência do islamismo, que é inspirado nos ensinamentos de Maomé, que realmente prega o amor e a paz. Quanto às charges do Charlie Hebdo, de fato algumas passaram dos limites do aceitável, mas não só contra o Islã, também contra o catolicismo, contra até o próprio Papa, contra Jesus Cristo, e não motivaram reações de violência. Nada justifica a violência, o terror e, sobretudo, o assassinato. Quanto à questão da charge em si, quero citar a importância de uma feita pelo cartunista e artista consagrado Chico Caruso, do Globo. Ele reproduziu a capa do Charlie Hebdo, depois do atentado, com a seguinte imagem: Maomé, mas ele diz, este não é Maomé, isto é um desenho. Portanto, não há motivo nenhum de revolta com relação a essa edição do Charlie Hebdo, como o fundamentalismo tenta fazer crer, preparando o terreno de novos atentados. Não ao fundamentalismo, tudo pela liberdade. Bravos, Pedro! Viva a democracia! Olha, Tereza, antes de você falar, eu quero fazer um paralelo da falta de solução para os problemas de terror que vivem hoje no mundo, com o problema do clima, do tão falado aquecimento global que está ameaçando a humanidade. Os países se reúnem todos os anos e sempre adiam para o próximo ano uma decisão que realmente possa contribuir para salvar o planeta, a começar pelos Estados Unidos e China, que são os maiores poluidores do mundo e sempre resistem às mudanças que colocam em risco o seu crescimento econômico. Nós temos que ser responsáveis
por nossas atitudes, ou ainda seremos vítimas de nosso descaso. Olha, Gerson e Pedro, vocês hoje estão afinadíssimos. A você, Pedro, eu vou responder exatamente como Gerson iniciou a sua fala. Viva a democracia, que é o melhor dos regimes, desde que funcione na prática e não apenas na demagogia. E agora nós vamos passar para um outro assunto, um assunto que diz respeito ao nosso Rio de Janeiro, que tem tantos problemas. E mais uma vez, infelizmente, a nossa polícia do Rio de Janeiro aparece negativamente em pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento feito por pesquisadores dessa instituição, em 2014, a nossa polícia matou 30% a mais que em 2013, seguida de São Paulo, que teve um aumento de 28%. E que acham deve estar tirando o sono do nosso governador Pezão. O mais recente e chocante caso ocorreu na última quinta-feira, quando o menino Patrick Ferreira, de apenas 11 anos de idade, foi morto a tiros durante um confronto entre policiais militares da UPP Camarista Meyer e traficantes da região. Os PMs envolvidos no caso registraram o fato com o já famoso auto de resistência, ou seja, morte em confronto direto com policiais. O que foi relatado por testemunhas à família do menino é que ele teria sido executado. O próprio pai do garoto diz que foi ameaçado pelos policiais ao tentar se aproximar do corpo do filho. Uma coisa, minha gente, está mais do que comprovada. Nesses confrontos com bandidos, a polícia já chega atirando, pouco se importando com o destino de suas balas, o que demonstra, a meu ver, medo e total despreparo. Gerson, eu quero ouvir você inicialmente e depois o Pedro perguntando: a nossa polícia tem jeito ou será que precisaria de uma faxina geral, afastando da instituição todos os policiais envolvidos em malfeitos e contratando pessoas novas e sem vícios? Acho que começar do zero seria uma grande solução, mas sabemos que isso é impossível. Sem contar que o policial tem seus direitos assegurados institucionalmente. Jamais podemos esquecer que temos policiais da melhor qualidade. Além disso, com muito bons olhos e esperança, vejo que o governador Pezão está disposto a investir na polícia, até mesmo na moradia deles. E não são raros os casos em que policiais moram em favelas, quase sempre sem se identificar, para não serem alvos dos bandidos da área. Não podemos esquecer que durante décadas a polícia não foi estimulada em suas funções através de salários justos, treinamento adequado e educação e saúde dignas para seus filhos. Acho que nenhuma outra categoria merece mais apoio e valorização que a polícia. Afinal, eles arriscam a própria vida para proteger a população. Na prática, é assim que deve ser. Recuperar a autoestima e a imagem da polícia não será tarefa fácil, ainda mais diante da impregnação de seus vícios. O governador Pezão está caminhando certo quando anuncia medidas de valorização do policial e tem certeza tem o aplauso da sociedade. É fundamental que a reforma da polícia seja realizada concretamente pelo governo do Estado, porque, além de toda a superação de problemas que ocorrem cotidianamente,
É uma exigência da sociedade do fluminense, carioca, uma exigência da população que está ameaçada pelos roubos sucessivos, pelos furtos, pelos assaltos, pelos arrastões, pelas quebra-quebra de ônibus, como aconteceu domingo passado no Leblon. Este é um dos aspectos com que a polícia se defronta, mas há muitos outros. Essa questão das favelas, essa questão de moradia de policiais, é urgente essa reforma. É preciso que essa reforma não fique como outras, que são adiadas para o ano que vem. Reforma policial e da segurança da cidade do Rio, já. Bom, Pedro, eu só quero acrescentar o seguinte, eu confio no governador Pezão, vamos aguardar e ver se realmente as coisas saem do papel, mas confio no Pezão sim. Mas Gerson e Pedro, nós agora vamos abordar um assunto que eu acho incomodou a todos nós brasileiros. No último sábado, foi executado na Indonésia o carioca Marco Asher, de 53 anos, condenado à morte por tráfico de drogas após entrar naquele país com 13 quilos de cocaína. Foram em vão os apelos do governo brasileiro e de entidades de direitos humanos. A presidente Dilma pediu clemência para Marco Asher ao presidente da Indonésia, fazendo um apelo como chefe de Estado, mas também como mãe. Recorrendo, após a negativa, ao Papa Francisco por meio da Santa Sé. Infelizmente, os apelos não surtiram efeito e o carioca Asher foi fuzilado no último sábado, como disse. Diga-se de passagem, foi o primeiro brasileiro a cumprir pena de morte em território estrangeiro. A presidente Dilma se disse indignada e convocou o embaixador brasileiro na Indonésia, Paulo Alberto da Silveira, e no final da tarde de sábado, também o embaixador da Indonésia no Brasil, Toto Rijanto, entregando-lhe às 17 horas uma nota de repúdio pela execução do brasileiro e também por terem sido ignorados os pedidos de clemência e apelos feitos pelo governo brasileiro. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o fato criou uma animosidade entre os dois países, chegando, Pedro e Gerson, inicialmente a se falar em retaliações do governo brasileiro ao governo da Indonésia. Vocês, Gerson e Pedro, acham que vai acontecer alguma coisa? Tereza, acho que não vai acontecer nada. E parece que já houve um recuo do governo brasileiro, pelo menos por enquanto, considerando que tem outro brasileiro no corredor da morte, Rodrigo Goulart, de 43 anos, também condenado pelo mesmo crime de Marcos Asher, ou seja, tráfico de drogas. Rodrigo tentou entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína. O governo brasileiro também pediu clemência para Rodrigo e por isso precisa manter o diálogo. Não podemos deixar de registrar que a presidente Dilma tentou de todas as formas apelar para preservar a vida de um cidadão brasileiro, não a sua punição. A presidente agiu muito bem, afinal, a vida somente a Deus pertence. Por outro lado, a mesma Indonésia, que não atendeu aos apelos da presidente Dilma, também usou o mesmo posicionamento ao pedir ao rei da Arábia Saudita clemência para evitar a morte de Sadi Nidi Aman, condenado por roubar e assassinar sua empregadora. Não vamos aqui analisar a dimensão e gravidade dos dois crimes, como fizeram alguns, pois no caso do brasileiro, que foi condenado à morte por tráfico de cocaína, é muito grave. Cocaína mata. O crime da cidadã indonésia também é gravíssimo. Roubou e assassinou sua patroa. Os dois, no caso, não tiveram clemência alguma
ao executar seus delitos, mas está aí, pagaram com a própria vida. Sou radicalmente contra a pena de morte e ponto final. Olha, Tereza, olha, Gerson, meus amigos, espectadores, a presidente Dilma Rousseff representou bem o sentimento da esmagadora maioria da população brasileira que foi contra a pena de morte, contra a execução de Marco Asher pela Indonésia. Ninguém nega a importância do crime praticado por ele ao tentar contrabandear cocaína para aquele país. Mas ele estava preso há 11 anos, condenado à morte em 2003, e aguardando a execução. Vários apelos foram feitos, vários adiamentos ocorreram, e a punição de 11 anos de prisão, adicionada à pena de morte depois desse prazo, representou uma dupla condenação, que, como foi dito aqui, colide com a cultura brasileira que condena a pena capital. A pena de prisão, a meu ver, já era suficientemente forte, bastante para punir o crime praticado. Bom, Gerson e Pedro, nós estamos chegando ao final do programa e eu apenas vou fazer um breve comentário. Me associar ao Gerson quando ele se manifesta de uma forma tão contundente contra a pena de morte. Eu acho que está mais do que na hora de haver uma mobilização universal contra essa pena letal. E ao Pedro, eu também parabenizo pelo seu posicionamento, especialmente quando ele diz que o cidadão Marco Asher foi condenado duplamente, 11 anos de prisão, ou melhor, 11 anos de tortura para aguardar a sua execução. Bom, Gerson e Pedro, como disse, chegamos ao final do nosso programa. Amigo telespectador, mais uma vez eu agradeço a sua audiência. Gerson e Pedro, obrigada pela participação. Vamos estar juntos todos na próxima quarta-feira, às 10h50 aqui na CNT. Um beijo carinhoso e até lá.